Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Na manhã deste dia, é com muita alegria que estou aqui para deixar para vós outros, para que a gente venha meditar na palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 51, muito conhecido, não é? Que fala aqui: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, e num momento, e num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Nós sabemos, meus amados, pela palavra de Deus, que está muito perto do arrebatamento da igreja. Tanta coisa que a gente vê acontecendo, não é? É muita coisa. A gente sabe que quando a Bíblia trata-se do arrebatamento, já leva direto para o Apocalipse. Está bem pertinho desse cumprimento. Muitas profecias já se cumpriu e outras irão se cumprir. Então, quando se trata de Apocalipse, a gente sabe que se trata também daquela passagem que Jesus falou em Mateus 24 a respeito do arrebatamento da igreja e o que ia acontecer em meio à natureza humana, a respeito das guerras, peste e outras coisas mais. E nós sabemos que no ano de 1931 aconteceu um dos primeiros flagelos aqui na Terra, uma das primeiras pragas, que não é brincadeira, que foi a peste bubônica. Aí depois veio aquela tifoide e outras coisas mais, né? Veio a febre amarela e veio o sarampo. Tudo isso são pragas que vieram sobre a Terra. E nós sabemos que não é fácil. Veio também uma das enfermidades terríveis, né? Que muita gente foi contraído na época. Isso aí matou muita gente, certamente 1 milhão de pessoas morreu na época. Isso num período de 100 anos aproximadamente, que foi uma doença que muita gente foi danificado, foi destruído, foi aniquilado. E essa doença tão perigosa que não é brincadeira, uma doença terrível chamada tuberculose, que até alguns chamavam de pneumonia, quando era fraca, tá? Mas a tuberculose matou aproximadamente 1 milhão de pessoas no longo de 100 anos. Então, meus queridos, quando se trata do corpo que vai ser, né, aquilo que é corruptível, incorruptível vai ser, que aquilo que é corrupto vai ser vestido da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal da imortalidade, como está na Bíblia aqui, mostrando. Então, nós sabemos que eu acredito que a melhor coisa que está faltando acontecer, que é uma realidade, é um fato. Jesus não sentou-se ainda no trono de glória, que ele está sentado ao lado do Pai, intercede por nós. Mas não sentou ainda no trono de reino dele, o reino milenial, que falta a coisa mais preciosa, é o que eu vejo, é a minha fé, é o arrebatamento da igreja. Só falta isso para Jesus sentar-se no trono de glória e todas as nações verem que ele é o Senhor. Então só falta isso aí para se cumprir. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Aí vai se cumprir também, com certeza, Filipenses 2 e o verso 9 em diante. Vai se cumprir também o Salmo 24. Abre, ó portas eternas, que aí vem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus, o Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Então, para Jesus sentar-se nesse trono, é necessário uma coisa espetacular. A melhor coisa do universo, o arrebatamento da igreja tão esperado. Vai se cumprir a boda do Cordeiro. Mas quando se trata disto, a gente sabe que em Apocalipse, no capítulo 1 do Apocalipse, aí vem o primeiro, o segundo e o terceiro, fala justamente das 7 cartas direcionadas às 7 igrejas. Mas a gente sabe que no capítulo 4 em diante, já fala, né? Deus ele diz, sobe cá. E nós sabemos que aí vai acontecer com certeza a transliteração, com certeza a história do arrebatamento da igreja. Já é o capítulo 4 do Apocalipse, quando Deus diz sobe cá, ou vem cá. É ter com Deus, é a igreja que vai subir. Nós sabemos que o capítulo 5, 6
já fala de algo espetacular. Não é, com certeza, escatologicamente, não. É teológico. Significa os 7 selos, a redenção. Mas a Bíblia segue dizendo. Nós sabemos que no capítulo 6, nós sabemos que os selos do Apocalipse desvenda com certeza os 4 cavaleiros, que é chamada a falsa paz, a guerra, fome e morte. O capítulo 7 do Apocalipse fala dos 7 selos, que vai até o 8 e o 9, até esses 2 capítulos, que descreve direitinho. O 8º descreve com certeza as trombetas que vão soar naquele dia. Mas a Bíblia segue dizendo que essas trombetas ela vai até o 11. Mas no capítulo 10, a gente sabe, a gente lendo aqui, dá-se a entender, pela palavra do Senhor, dá-se a entender, no capítulo 10, Jesus com um livrinho na mão, com um pé na terra e outro no mar, que é aquele grande anjo que desce. Nós sabemos que isso aí vai até o 11, como eu falei, que descreve as trombetas. O 10, Jesus com o selinho na mão, que é o livrinho. E a gente vê no capítulo 12 a mulher e o dragão, que nós sabemos que é, com certeza, o principal fato para Israel. Esta mulher e o dragão, direcionada a Israel. A gente vê que no capítulo 13 fala da besta do mar e a besta da terra, que é um poder religioso e um poder político. Por isso que o número 13 é perigoso, como eu falei em alguns vídeos. O número 13 tem que ter cuidado com o 13. O 13 já parte para esse lado da esquerda. Tem que ter o maior cuidado. Se trata justamente de um poder religioso e um poder político para enganar as pessoas, ludibriar as pessoas. É justamente este partido que tem que ter cuidado. Já começa no 13. O 14, ele fala dos 144 mil selados. 144 mil. Que alguém até se engana aí, né? Alguma religião ou seita, não sei, né? Deus sabe. Alguém se engana achando que é somente esses 144 mil que vai ser salvo. Está enganado. Esses 144 mil é direcionado homens que Deus levantou para pregar o evangelho do reino no milênio. Para falar da grandeza de Cristo no milênio. É direcionado esses 144 mil dentro desta vocação determinada por Deus nosso Senhor. Nós sabemos que o 15 e o 16 já fala das 7 taças da ira de Deus. Já fala das taças da ira de Deus. Flagelo, aperto, espada. Que já começou a espada hoje, mas essa espada não é tão violenta feita aquela não, viu? Naquele dia vai ser pipoco na terra. As potências do céu vai se abalar. Então, esses flagelos aí, as taças de Deus, será no 15 e o 16. O 17 fala, com certeza, da mulher vestida de escarlate, que fala de uma religião desviada, com certeza, do contexto do cristianismo. Uma religião desviada. Alguém que diz que quer aparecer, que se acha, sabe, mas não é nada. Só tem um nome, só tem um título. E a Bíblia fala justamente aí, a respeito desta mulher vestida de escarlate, que simboliza essa religião má, perigosa, que engana muita gente, essa religião. É um marco antigo, é um marco que veio, sabe, de algumas gerações, não é brincadeira. Essa religião, inclusive, estava até na época de Cristo, né? Estava lá, sabe, estava naquele meio. Mas com Deus não se brinca. Então, essa mulher vestida de escarlate simboliza uma religião perigosa, perversa. Uma religião que com certeza ela foi desviada do contexto do cristianismo. Lutou contra o cristianismo. Ainda hoje tem uns cabeças lá que lutam contra o cristianismo. É uma religião perigosa. Deus vai acertar ela, justamente no capítulo 18 em diante. Então a gente vê que no capítulo 18, as 4 vozes da queda da Babilônia. Lembra da grande Babilônia? Essas 4 vozes é a queda da Babilônia, essa religião perigosa aí. Ela vai cair por terra. E Deus ainda diz, sai do meio dela, povo meu, não se contamine com o pecado da Babilônia, a meretriz, a grande prostituta, que enganou, ludibriou, que derramou muito sangue dos inocentes, no meu nome, no nome de Deus. Essa religião é perigosa, matou muita gente. Aí se cumpre, declei pra salabraca maçoita.
essas 4 vozes no capítulo 18. O capítulo 19 a gente sabe que fala da boda do cordeiro, né? Que até outro dia eu tratei aqui na Bíblia Sagrada da boda do cordeiro, na palavra de Deus. Então trata-se, capítulo 19, a boda do cordeiro. Você vai ver lá no capítulo 19, o verso 7, que diz que a igreja diz, olha, toque a trombeta, toque a buzina. Quando fala toca a buzina, a trombeta, no sentido, dê glória, tributai glória, louve ao Senhor, porque é chegado a boda. E a igreja, a noiva, já se ataviou, já está pronta. Já está pronta, a gente vai se aprontar não, já está pronta. É o 7, o 8 segue dizendo, e o 9 diz na palavra do Senhor, 19 e 9 de Apocalipse. Quando Deus disse ao anjo, ele disse que a igreja já estava pronta, ataviada, ia seguir para a boda do Cordeiro, para a glória do Senhor. E a gente vê isso no livro de Apocalipse, no capítulo 19. Você vê esta glória se manifestando. Eu vou ler aqui para ficar uma coisa linda. Diz aqui o 7. Alegremos-nos e exaltemos e demos-lhe glória, porque é chegada a boda do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, meu filho. Não vai se ataviar não, já está pronta. O 8 diz, pois lhe foi dado a vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. O 9 diz, então falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia da bodas do Cordeiro. Do Cordeiro. Então a igreja vai subir. Ele ainda disse mais, escreve isso que é verdadeiro, João. É verdadeiro. Então a gente vê tudo isso aqui, a boda do Cordeiro. Aí no 19, a gente vê que no capítulo 20 já fala o milênio de Cristo e a batalha do Amagedon, o Megiddo, Amagedon. No capítulo 21 já fala do juízo final, porque no 20 já começa a batalha. Aí no capítulo 20, o versículo 11 a 15, eis que vejo um grande trono branco, está sentado sobre ele, cuja presença foge a terra e os céus, não se encontra lugar para se esconder. Então fala justamente disto aí, aperto na terra. Ai daquele cujo nome está escrito no livro da vida, eu vi ser lançado num lago de fogo e enxofre. Aí é para os ímpios, perversos, que não quis nada com Deus, que ouviu a palavra, entrou num vídeo, saiu no outro, que todo mundo tem ouvido. Agora dá ouvido aí, rei, declar, odoi, anamá, soite, aquele, chofu, tá, tamahait, é outro departamento. Então a Bíblia diz aqui, o juízo final já começa do 20 para o 21, pipoco na terra, juízo final, julgamento. O 22 fala da glória de Deus, fala das dádivas, mostrando o céu, o rio, né? Da água da vida. Então 22 é uma beleza, o 22. O 22 aqui, então mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono do Cordeiro. Está aqui, ó, o 22, bem claro aqui. Ó. É uma beleza, não é? Que sai do trono. Então, a gente vê que no meio da sua praça, e de outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, meus queridos, tudo isso aqui, o Apocalipse 22 mostra todo este caráter, a personalidade de Deus. Então, perto está o arrebatamento da igreja. O que eu quero dizer com isso? Para se cumprir, para Jesus sentar-se no trono, está faltando pouca coisa. Não é lá no trono que ele está à direita do Pai, não, né? É o trono que eu estou falando, na Nova Jerusalém, que vai descer ataviada do céu. Quando a igreja for arrebatada, vai se cumprir tudo isso. Com certeza. É a dádiva mais preciosa. É o arrebatamento da igreja. Deus nos chamou para 2 coisas neste mundo. É o que eu vejo na Bíblia. 2 coisas referentes a chamada de Deus na nossa vida. Por que Deus nos chamou? Porque Ele nos escolheu 2 coisas. Primeiro, a primeira coisa, servir a Deus, viver para Deus, andar com Deus e ser com Deus. Essa é a primeira dádiva. E a segunda dádiva que Deus nos completou nessa terra, que a gente aguarda e espera o arrebatamento da igreja. A primeira dádiva, andar com Deus, estar com Deus, viver para Deus, pregar a palavra de Deus. Para isso ele nos chamara. E a segunda dádiva maior
o arrebatamento da igreja que a gente espera. Jesus dá ordem, o anjo tocar a trombeta, a juntar a igreja, o Espírito Santo, que já está pronta, ataviada, entregar a Cristo. A igreja vai subir. A darga forgemitre, o brosto, blek, la blast, le clast, la cloca, la cato, la cloca, la bloco, la bleka, le saptel, comboto, la blast, la tua. Sa calculo pro comboto, le clast, le clum, da black, masta, le cloca, le slá. Da la copla, comboto, le coloco, boto, le calest, le calast, lum, la braço, lutra. A Bíblia é um livro santo. Deus fala pela Bíblia. Fechado é um livro, mas aberto é a boca de Deus falando. A Bíblia, em cima de uma estante, ela é a coroa de todos os livros. Ela no meio da estante é o brilho dessa estante. E ela embaixo é o sustentáculo de todos os livros. Alguém pode ter a maior biblioteca do mundo. Se essa biblioteca não tiver a Bíblia, está aleijada. Ela pode ter 1 milhão de livros. Está aleijada. A maior biblioteca do mundo que foi incendiada. A Biblioteca de Alexandria. Se ela não tinha lá a Bíblia, estava aleijada. Sabiam disso? Um simples pensamento ocorre no homem. Um simples pensamento é capaz de fazer o homem alçar-se até a glória, chegar ao céu, através de um pensamento puro. E um pensamento impuro é capaz de levá-lo até a morte, destruí-lo. Sabia disso? Um simples pensamento construiu as pirâmides, fundou a glória do Islã, incendiou a maior biblioteca do mundo, Alexandria. Foi um simples pensamento. Ocorreu no interior do homem, sabe? E levou ele à maldade. Um simples pensamento. Sabia disso? Mas Deus nos dá um bom pensamento da palavra. Está perto do arrebatamento da igreja. Vigie, tenham cuidado. Medite na palavra, porque a Bíblia é a voz de Deus. E Apocalipse não é um livro que alguém não possa. Eu sei que Deus revela quem Ele quer. Alguém até diz, né, que as duas testemunhas que Deus deixou em oculto. Alguém até acha que essas duas testemunhas, um diz, isso é especulação, sabe? Alguns começam a especular aí, diz, olha, essa testemunha é Moisés e Elias. Outro diz, é Elias e Enoque. Deus deixou em oculto. Quando Deus disse a João, cele, não escreva as vozes de trovão lá na ilha, lembra? Está aqui na palavra. Deus disse, não revele as vozes dos trovão. Pode selar o livro aí, cele. E as duas testemunhas. Então são as duas coisas que Deus não revelou. O significado do poder das vozes dos trovões e as duas testemunhas. São especulações de alguns pregadores renomados. Que Deus abençoe, cada um pensa da sua forma. Mas a Bíblia não diz a mesma coisa. Alguns dizem que foi Paulo que escrevera esta carta anônima aos hebreus. Eu também não boto a mão. Sabe por quê? Porque é uma carta anônima. Alguns desconfiam que foi Paulo, mas não se sabe ao certo. Então tem coisa na Bíblia que Deus deixou em oculto, só Ele entende. E vai revelar naquele Deus pequenino que somos nós. A não ser que Ele queira revelar hoje. Mas Deus não é menino. Se Deus revela hoje o significado dessas vozes dos trovões, se Deus revela quem as duas testemunhas realmente que vai descer, se Ele revelasse, imagine o estrondo na terra antes do cumprimento da mesma. Deus deixou em oculto, meus amados, as duas testemunhas. Isso é especulações. Deus deixou em oculto as vozes de Dei, Radei, Kli, Kamu, Tai, Shaddai, Toloma, Haija, dos trovões. Adara, Gabor, Gemeika, Plouca, Pleika, 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 Praca, Plouca, Muco, Plouca, Muto, Clicto, Tlicla, Pleclas, Pliclo, Pleclas, Luita. Clamo, Combodo, Croca, Preca, Moca, Lecra, Palacamas, Alucolo, Alacala, Combodo, Clic, Leclas, Lemrato, Aluetlacla. Deus deixou em oculto. Sabia disso? Ele deixou em oculto. Então cabe a Ele revelar naquele dia. Mas Jesus é bom. É melhor, meus amados, um bocado seco, com tranquilidade, do que uma casa farta de carne e contenda. É o que diz. A Bíblia, bati aqui, ela abriu, caiu justamente nisso aqui. Provérbios 17, segundo o sábio Salomão. Sem querer, não estava nem preparado isso aqui.
É melhor um bocado seco, com tranquilidade, que comai, decanai, caleca, sacanala, obolô, camacaitiaita, com paz, com tranquilidade, do que radai, ou então uma casa cheia de carne, deu amaciar, cheia de contenda, gaistia, uma casa cheia de riqueza, sabe, uma Land Rover, eu tenho uma esquadrilha de aviões, eu tenho uma esquadra de navios, no entanto, contenda entre marido, entre esposa, entre filhos, entre neto, contenda entre sogro, entre nora, entre sogra, sabe? Entre nora com sogro, e fica os filhos no meio, aquela a travessia diabólica, um querendo destruir e matar o outro. Temos que ter cuidado, está no final dos tempos, está chegando o arrebatamento da igreja. É melhor um pouquinho seco, com o amor de Deus, do que estar no meio de uma fartura, né? Não é faltura, não, fartura tão grande de bonância e a contenda e o mal. E é por isso que em Provérbios diz também: melhor a pessoa morar, né, até mesmo debaixo de um determinado lugar que não é nem apropriado, do que numa casa cheia de reixa, com goteira. Já pensou uma goteira todo dia? Tchuc, tchuc. Ninguém consegue dormir, meu filho. A goteira é ridícula em cima do camarada. Vai tentar dormir com a goteira no teu ouvido, na tua cabeça ou no teu corpo. Você está lá agasalhadinho, a goteira, tchuco, tchuco, tchuco. Veja como o sábio Salomão, Deus usou ele tremendamente. E ele ainda disse mais, né? É melhor ir a um cemitério, né? Para enterrar um defunto, sabe? Um cortejo fúnebre. É melhor ir lá do que uma festa que tem Coca-Cola, bebida forte, droga, lança-perfume, maldição, tudo quanto não presta. Porque quem vai ao cemitério diz: fulano está deitado no paletó de madeira, amanhã serei eu. Ele vai ter cuidado, respeita até o sinal de atenção, imagina o vermelho. Mas quando vai em uma casa que há alegria, não alegria do espírito, alegria da carne, alegria sabe? Alegria das bebidas fortes, das drogas, tudo isso, a alegria daqueles roubos lá que eles praticam, aquelas nojeiras, quando sai de lá, sai com a cabeça cheia, desequilibrado, porque, sabe, perdeu o raciocínio, perdeu o equilíbrio. E a Bíblia diz também em Isaías, não é? Ai daquele que já amanhece o dia para encher a cara por aí, que se embriaga, que toma vinho até cair de costa. Aí Deus vai pegar, é aperto na terra. Então, meus queridos, fui falar daqui a respeito de Apocalipse, não é? A respeito do arrebatamento, e Deus já me levou aqui em Provérbios. Quer dizer a vós outros que Jesus está voltando, temos que ter cuidado, temos que ter cautela, busque o seu enquanto se pode achar, invoque o seu nome enquanto está perto, porque o arco dos fortes foi quebrado, eu sempre falo. 1 Samuel 2, o verso 4. Jesus não mente, está lá em número 23:19, né? Filho do homem para que mente, nem homem que se arrependa. Por acaso não falaria, não cumpriria esse negócio? A Bíblia diz que ele é fiel para cumprir, e nenhuma palavra será adiada. 12:28 Ezequiel, tudo vai se cumprir na sua totalidade. Assim como a chuva cai, bate na terra e vai prosperar para aquilo que Deus enviou, para dar o pão ao homem, assim a palavra que desce da boca de Deus, a palavra que foi falada aqui, ó, não volta vazia e apraz naquilo que ele determina. 55:10 e 11 de Radai Shuita de Isaías. E toda ferramenta preparada não vai prosperar não, meu filho. Será quebrada, destruída. Diz o Senhor, 54:17 de Isaías. Deus está trabalhando para você. Enquanto você trabalha para Ele, trabalha também para você. Jesus, meu Pai, trabalha até agora e eu também. Um forte abraço. Já tomei 23 minutos, vai para 24. Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço o carinho de vocês. Né? Vocês ouviram a respeito do Apocalipse. Essa é a minha visão do Apocalipse. Eu acredito poderosamente que está tudo correto o que eu falei aqui. Falo com segurança, viu? Com segurança. Então, meus queridos, está aí. A coisa mais preciosa que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. Mais preciosa para se concluir toda a vontade de Deus no universo. Sabia disso? É o arrebatamento desse povo escolhido. Tá? Então, que Deus abençoe. Se a gente for tratar do Apocalipse o tempo todo, não dá. Toda a eternidade não dá, a gente sabe disso. Não dá. Mas foi tratado aqui um pouquinho, deu uma pincelada. Deus abençoe. Tem obra excelente em cada vida. E com certeza breve terá mais vídeo gravado. Graças a Deus que eu consegui ontem organizar o som, né? Porque bateu no pendrive. Você sabe que o som atrás do som tem aquele encaixe do pendrive. Tem que ter o maior cuidado, porque o pendrive ele é um pouquinho grande, né? Aí ele tem aquela ponta, por causa da praquetazinha dentro dele, tem uma cobertura de plástico, mas tem uma plaquinha dentro, não é? É onde recebe todos os dados. Ele é meio longo, ele passa um pouquinho do som. Então, ao virar ontem ele no carro, para poder pegar já para gravar, imprensou um pouquinho, infelizmente quebrou dentro
daquele conector que pega o pendrive. Aí por isso que não foi gravado, mas já mandei organizar ontem, tudo é dinheiro e o som na garantia. Mas uma vez que foi eu que quebrei, não poderia levar para garantia, não é? Eu tive que arcar do meu bolso. Mas Jesus é bom. A gente sabe que tudo hoje é caro, não é brincadeira. Mas é tudo para a glória de queixa, para a glória de Deus. Não estou aqui para aparecer, não. Tudo é para a glória de Deus. Deus abençoe, um forte abraço aos internautas. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Agradeço o amor, o carinho. Aqueles que são inscritos, se inscreva no canal. Compartilhe com os vossos amigos e irmãos para que essa obra continue crescendo. Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço em nome de Jesus o Eterno. E terá mais breve.